O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és o Filho de Deus, manda-me que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei por todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi-me entregue, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isto será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que teu pé não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Na quarta-feira de cinza, nós iniciamos o tempo da Quaresma, esse tempo forte onde toda a igreja se retira, é o grande retiro da igreja, do povo de Deus, para preparar-se o seu coração para a ressurreição, para a vinda nova. É um caminho de silêncio, meditação, purificação, conversão. E nesse primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos apresenta o Evangelho de Lucas, as tentações do Senhor Jesus, para desde já nos preparar para também nós sermos tentados. Porque quando nós buscamos uma vida de oração, de silêncio, de conversão, Satanás, ele não é contente com tudo isso. Então é onde ele entra para nos tentar. Porque enquanto estamos acomodados com o nosso pecado, enquanto estamos jogados vivendo a vida do mundo, ou vivendo as coisas do mundo, nós já pertencemos a Satanás, já estamos nas mãos do demônio. Porque já vivemos a vida do mundo, a vida do mundão. Agora, quando nós buscamos uma vida nova, buscamos estarmos mais com o Senhor, mais estreitos no Senhor, aí sim vem a tentação. É por isso que muitas pessoas falam: ah, padre, mas antes de eu seguir o Senhor, tudo era bom. Tudo andava bem, não tinha dificuldade. Agora que parece que eu estou servindo o Senhor, parece que é pior. Mas é lógico que é pior. Porque é agora que o demônio quer te tirar do caminho. Porque antes você já era dele. Então ele não tinha nenhum interesse, já pertencia a ele. Agora quando uma alma ela quer se unir ao seu Senhor, aí sim entra Satanás, o diabo, o diabolos, que é em grego, para dividir, para tirar da unidade com Deus. Então isso nos ensina uma coisa muito importante, que ter dificuldade não significa que tudo está mal, significa que eu estou no caminho certo. Se eu sou tentado, é porque eu estou com Deus e o demônio quer me tirar de Deus. Se vem o caminho, é este mesmo. Agora, se nós não sofremos nenhuma tentação, aí é porque algo na nossa vida está errado. Porque se nós somos cristãos, o demônio ele tem que fazer de tudo para nos tirar do caminho, porque esse é o papel dele.
E nós, por outro lado, temos que fazer de tudo para não sair do caminho, contando com a graça de Deus. Eu, até ontem na missa, usava um exemplo dizendo que viver tentado, viver com o Senhor, é a mesma coisa de um barco que está na correnteza. Quando um barco está na correnteza, se esse barco ele se deixa levar para a correnteza sempre vai levar para uma cascata. E depois da correnteza cai numa cascata e afunda. Agora, se o barco ele vai remar contra a correnteza, ele vai chegar no seu destino sem cair na cascata. E assim é a nossa vida de cristão. Nós somos deste mundo, mas não pertencemos a este mundo. E para vivermos a vida do outro mundo, a vida com Deus, nós devemos remar contra a correnteza deste mundo. Ser uma placa de contramão contra tudo que propõe o mundo. Então, ser tentado, se somos tentados, é sinal que estamos no caminho certo. Mas como vencer a tentação? Porque a tentação é algo que define a nossa vida. No momento que somos tentados, ou nós caímos na tentação, ou servimos a Deus, escolhendo a santidade e não caímos na tentação. Diante da tentação não tem um ficar em cima do muro, não existe. Ou nós caímos na tentação, ou não caímos. Não tem o meio termo. Porque assim é a nossa vida. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao demônio. Não existe um ficar em cima do muro. Mas a tentação ela nos serve para algo muito importante, para nos fortalecer. Porque se somos tentados e buscamos a força do Senhor para superar a tentação e abandonamos a nossa vida a Ele e nos colocamos ali em oração, pedindo a força dEle, nós vencemos. E uma vez vencida a tentação, nós ganhamos força para lutar contra Satanás, contra a tentação. Um exemplo bem banal. Se você está na sua casa, por exemplo, e de repente te vem uma irritação, mas você cede àquela irritação, você perdeu. Você não ganhou. Você serviu naquele momento a Satanás, porque depois você perdeu a paciência, ficou irritado, ficou nervoso, fez o que não devia fazer, perdeu a paz no teu coração, serviu a Satanás. Agora, diante de algo que te irrita, se você fala, não, eu não vou perder a paz, eu vou me tranquilizar, e clama para o Senhor essa graça, e você se mantém na paz, você venceu Satanás. Você não perdeu. E aquela tentação, daquela irritação, você venceu. Pode vir outras tentações de irritação, mas em outro nível, mas não igual àquela. Porque você superou um degrau. E nós, como cristãos, muitas vezes, nós parecemos criancinhas, infantis, que diante da tentação, nós não lutamos. Nós sempre caímos na mesma tentação, sempre caímos no pecado. Sem lutar contra aquela tentação, sem lutar contra aquele pecado. Porque uma coisa é, eu estou sendo tentado, eu estou lutando, e de repente eu caí. Mas Deus viu que eu lutei. E na luta, embora eu possa ter caído, eu ganhei músculo, ganhei força, ganhei coragem. Agora, se a tentação já me entrega e caio de vez, eu sou um fracassado. Porque eu já me entreguei na mão de Satanás, com muita facilidade. Então a tentação ela não é algo inerte na nossa vida, ela define o nosso caminho. Ela define. Tem até uma história de uma história que diz que havia um homem que caiu uma pedra no caminho dele, e era o caminho que todo dia ele fazia para ir trabalhar. E ele passava com a carroça. Daí ele falou, meu Deus, e agora, o que eu faço? Daí Deus falou para ele, meu filho, eu te dei força e te dei inteligência. Usa a tua força e a tua inteligência para vencer essa pedra que está no teu caminho. E daí todo dia aquele homem, ele ia lá, empurrava, fazia aquela coisa para empurrar a pedra, e a pedra não sai do lugar. E passou meses, anos assim. Até que a um certo momento Deus se manifestou a esse homem e ele perguntou, mas Senhor, todos estes anos, eu não consegui tirar essa pedra do meu caminho.
E Deus falou para ele, mas meu filho, todos esses anos, você empurrou essa pedra no teu caminho. Porque você ficou diante dela, embaixo de sol e de chuva. E o fato de você estar ali trazendo força, você ganhou músculos. Ganhou força. Você ganhou músculos nas costas. Ganhou a força do corpo contra a chuva, contra o sol. Você é um vencedor. Agora eu, vendo o teu esforço, eu tiro a pedra do teu caminho. E Deus age assim na nossa vida. Se Ele vê que nós lutamos. São Paulo vai dizer que a nossa vida é uma luta. É uma luta. São Paulo compara a nossa vida até uma luta de boxe. Onde nós lutamos, porque na luta, quem está lutando, o boxeador, ele bate e apanha, bate e apanha. E chega no fim da luta, estão todos os dois, machucado, ferido e ensanguentado. E assim é a nossa vida, porque se nós lutamos contra as potestades deste mundo, nós nos machucamos também. Nós sangramos. Mas nós já temos a vitória. Porque é o Senhor que nos dará a vitória. Embora estaremos todos com cicatrizes, machucados da luta com este mundo. Mas venceremos as tentações. Agora, se nós nos entregamos, já perdemos. Perdemos o bom combate da fé, que vai dizer São Paulo. E o Senhor hoje no Evangelho nos apresenta os 3 tipos de tentação. A tentação que é com as coisas deste mundo, a tentação sobre as pessoas e a tentação contra Deus. Eu tentar a Deus. A primeira tentação, o demônio vai dizer, demônio não, Lucas vai dizer, vai apresentar a tentação de Jesus, onde o demônio diz, Satanás, transforma, já que você está 40 dias sem comer pão, transforma essa pedra em pão. E quantas vezes na nossa vida nós também temos essa tentação de transformar tantas coisas, tantas pedras no nosso caminho em pão, querendo ser Deus, querendo usar as coisas do mundo da forma que nós queremos usar, para o nosso bem próprio, para o nosso egoísmo, sendo que até um grande santo, Santo Inácio de Loyola, ele vai dizer que nós devemos usar tudo do mundo, mas sabendo usar as coisas do mundo de modo que tudo nos leve a Deus. Se algo que eu uso do mundo não me leva a Deus, eu não devo usar. Eu só devo usar as coisas do mundo se elas me levam para Deus. Aquilo que não me leva para Deus, eu devo cortar. A segunda tentação é apresentada a tentação do poder. O diabo apresentou a Jesus todos os reinos e disse, tudo isso foi me dado. Agora, se tu te prostrares diante de mim, eu te darei tudo. A tentação que evoca a tentação também do deserto, onde o povo, quando Moisés estava no Monte Sinai, o povo longe do coração de Deus criou um bezerro de si e se prostrou para adorar. E quantos homens também prostram-se diante de tantos ídolos? Ídolos que eles criam, às vezes até pessoas, coisas. E quantos homens também, em nome desses ídolos, exercem poder? Poder sobre as pessoas, poder sobre as coisas. Eu até dizia ontem, não me li aqui, basta nós olharmos os poderosos deste mundo. São poderosos neste mundo, mas não são poderosos aos olhos do Senhor. São fracassados. São homens que exercem poder nas nações, em estados, em cidades, mas só exercem o poder mundano. Não estão ali para servir. Estão ali para ganhar dinheiro, para fazer o seu nome. Com o presidente Lula agora, que está aprovando, com tantos políticos, já está saindo a lista, a proposta a favor do aborto, para abortar até o 9º mês. Ele está ali para servir? Não está ali para servir. Ele está ali para servir, sim, não os homens, o demônio. Ele está ali servindo Satanás. É o anticristo.
Porque só o demônio quer a morte. Deus quer a vida. E ele está ali porque ele se prostrou diante de Satanás. Ele se prostrou diante de Deus. Em nome do dinheiro, em nome do poder, em nome de ser o presidente da república, ser alguém. E como eu dizia para vocês até no retiro, na igreja acontece a mesma coisa, só que de modo um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Esses padres popstar que vão cantando, querem dinheiro, querem sucesso, mas de vida de sacerdote não tem nenhuma. Como até o próprio padre Fábio de Mello, que disse na televisão, do programa Jô Soares, você fica cantando, faz os shows, mas o sacerdote tem que celebrar a missa. Se você celebra a missa todo dia, não celebro, porque não tenho tempo. Tem tempo para ganhar dinheiro, mas para Deus não tem tempo. Está servindo a Deus ou ao demônio? Porque é muito claro o Evangelho. Ou você serve a Deus, ou serve o dinheiro. Não tem outro caminho. O padre que eu falei lá de Leme, que não fez nada, mas porque estava na frente da televisão, que ia sair no Brasil inteiro, na TV Século XXI, eu agradeço ao padre Mateus e ao padre Martinho, que colaborou com esse evento. Era ele que estava colaborando. Ele não atendeu nenhuma confissão, não fez nenhuma pregação, só fez uma missa show, fez um palhaço na missa, como disse um dos presidentes, uma pessoa comigo. Mas não fez nada. Mas no fim, eu estou lançando esse CD, eu escrevi esse livro, um livro imbecil lá que ele escreveu, que não diz nada, que eu peguei o livro, 5 minutos que eu olhei, eu falei, não está dizendo nada aqui. Um livro para imbecil, comprar e ler. Mas ele queria mostrar o CD dele. Depois estava no fim lá, foi lá para assinar, dar o autógrafo do CD. Imagina, um padre dar autógrafo em CD. E é isto que nós estamos vivendo. Por quê? Porque caíram na tentação. Mas essa tentação, todos nós estamos sujeitos a essas tentações. Vai dizer o apóstolo, vós que estáis de pé, cuidado para não cairdes. Cuidado para não cairdes. Por isso que nós devemos olhar para o nosso coração, para a nossa vida e deixar de olhar para os outros. Devemos cuidar da minha salvação, da minha vida, não da vida dos outros. Porque eu estou correndo o risco de cair a todo momento, porque Satanás tenta. Satanás tenta. E depois a última tentação que Jesus passa, a tentação que diz, mas se é Deus, lança-se daqui de baixo, porque o Senhor diz em sua palavra, mandará seus anjos e eles vão te pegar. Jesus, todas as tentações, Jesus respondeu com a própria palavra de Deus por 2 vezes. Agora é Satanás que usa por 2 vezes a palavra de Deus para ir contra o Senhor. E essa é uma tentação do homem moderno hoje, de pegar a palavra de Deus, interpretar como ele quer para o seu benefício, para aquilo que ele quer, e ficar com a consciência tranquila. Como esse padre que eu falei, no coração ele pensar, estou fazendo algo bom, estou evangelizando, estou cantando, levando a Jesus pela música. Sendo que ao contrário, está levando ele mesmo. Não Jesus. Porque um que quer levar Jesus, ele leva Jesus com o seu testemunho. O próprio Papa disse, essa semana, falando sobre as vocações sacerdotais, o Papa dizia, o maior testemunho para chamar religiosas da igreja e sacerdotes, é o testemunho sacerdotal. É o testemunho sacerdotal, é a vivência do sacerdote. Um sacerdote que vive, ele vai formar outros sacerdotes e ele vai atrair outras vocações. Agora, um que vive mal, só vai afastar, só vai tirar do caminho. Eu falo isso porque eu vejo muitas vocações que entraram na igreja por causa de Padre Marcelo, Padre Zeca, Padre Fábio, isso e aquilo, só quer dinheiro, só estão na igreja porque querem ser outros popstar, mas não porque querem servir a Cristo. Agora, dessas vocações, a igreja não precisa. Que vá todo mundo embora, que fique vazio o seminário, mas que haja vocações que sirvam a igreja, que sirvam o povo. Que sirvam o povo. Então,
O Evangelho deste primeiro domingo, ele nos chama a estarmos atentos, para nos preparar nesse tempo de 40, esses 40 dias, porque se realmente nós esses 40 dias nos colocarmos em silêncio, em meditação, em oração, nós, com certeza, o Senhor converterá o nosso coração e transformará tantas situações para serem mudadas e nos dará paz. Mas saibamos também que Satanás tentará de tudo para nos tirar essa paz. Mas o caminho é a palavra de Deus. Lutar com a palavra de Deus contra Satanás. Então eu já falei demais hoje. Seria tão cansado, eu teria tanta coisa para falar, mas eu também já estou cansado de falar. De ter falado hoje bastante. Mas peçamos ao Senhor hoje, por meio de Maria, Rainha da Paz, essa graça de viver cada vez mais a palavra de Deus na nossa vida e de lutar contra Satanás com a espada da fé e da palavra de Deus. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,